Graças a Deus. Quando Jesus pronuncia estas palavras, ele está no finalzinho do seu ministério terreno. Este último sermão, conhecido como sermão profético, foi discursado por Jesus quando ele estava lá naquela casa que ele havia pedido para os apóstolos prepararem para que ele e os seus discípulos participassem da última Páscoa e da Santa Ceia. Este discurso ele começa no capítulo 13, no final do capítulo 13 de João, e se estende até o capítulo 18, até o finalzinho do capítulo 17, perdão. É justamente o capítulo que nós lemos. E neste último capítulo, no capítulo 17, após Jesus ter dado as últimas instruções aos seus discípulos acerca de várias questões, acerca de vários princípios, acerca de várias ordenanças, Jesus então ele faz uma oração pelos seus discípulos. Ele intercede pela sua igreja. E nós lemos no versículo 20 deste capítulo 17 que Jesus ora não apenas pelos discípulos ali presentes, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo categoricamente que ele estava orando por Pedro, por Tiago, por João, por Bartolomeu, por todos os discípulos que ali estavam, porém, ele também estava orando pelo Roque, pelo Antônio Carlos, pelo Carlos Henrique, por todos os irmãos que hoje, não apenas pelo ministério, digo, mas por toda a igreja do Senhor, de todas as gerações, de todos os séculos. Jesus orou por nós. Então, quando você ler novamente a oração de Jesus, você pode se ver nesta oração e entender que todas as palavras ditas por Jesus nesta oração têm a ver não apenas com os discípulos, mas tem a ver também conosco. E uma outra coisa que eu acho interessante nesta oração é que nesta oração Jesus ele revela os atributos ou alguns dos atributos de Deus. Deus possui muitos atributos. Jesus, nesta oração, repito, ele revela apenas alguns desses atributos. E é importante, teologicamente falando, nós estudarmos acerca dos atributos de Deus. Que, aliás, a palavra teologia quer dizer estudo sobre Deus. Porém, a teologia tem uma ramificação enorme. E nessa ramificação, uma das matérias da teologia é a matéria sobre o próprio Deus, que é a teologia em si, o estudo sobre Deus. E no estudo sobre Deus se inclui, principalmente, o estudo de seus atributos. E o que é um atributo? Atributo é uma qualidade, é uma característica, ou atributos no plural, são qualidades, são características pessoais que definem uma pessoa, um ser. No caso de Deus, nós estudamos sobre os atributos morais de Deus, as qualidades, as características. Na teologia, além desta expressão atributos de Deus, às vezes se usa a expressão as perfeições de Deus, porque nós, como seres humanos, também possuímos atributos, qualidades, características. E quando nós perdemos algumas destas características, nós deixamos de exercer perfeitamente, plenamente, o nosso papel social. Mas Deus,
ele é simplesmente, ele é plenamente perfeito. Todos os atributos de Deus estão presentes de uma forma harmônica e por isso, harmônica e perfeita. Deus, ele não tem falta de nenhum atributo. Deus é simplesmente pleno em seus atributos. Mas quando estudamos os atributos de Deus, alguém pode perguntar: Pastor Roque, qual é a importância de estudarmos os atributos de Deus? A grande importância de estudarmos os atributos de Deus é para nós conhecermos mais a Deus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que todos nós praticamente conhecemos de cor, o que o profeta diz? Conheçamos e prossigamos. Não basta apenas conhecer, temos que prosseguir neste conhecimento. Então, quando queremos conhecer alguém, nós nos aproximamos deste alguém e começamos a observar suas características. E depois que nós temos uma definição dessas características, geralmente nós podemos rotular uma pessoa. Ah, o fulano de tal é nervoso. Ah, o beltrano é muito calmo. Ah, o tetrano é paciente. Nós rotulamos em virtude da observação. E esta observação se dá quando nós nos aproximamos da pessoa. Porque a pior coisa do mundo é quando as pessoas nos rotulam sem nos conhecer. Nos rotulam sem ter intimidade conosco. Da mesma maneira é Deus. Deus, às vezes, ele é rotulado por pessoas que não se aproximam dele em oração. Deus, às vezes, ele é caracterizado por pessoas que não possuem intimidade com ele. É por isso que o profeta categoricamente diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No estudo dos atributos de Deus, nós passamos a conhecer aquilo que Deus se deixa revelar. Mesmo porque cada um de nós mesmos, não temos capacidade para conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus vai além do nosso entendimento, além do nosso conhecimento, porque Deus, ele habita na luz inacessível, diz o apóstolo. Isto então quer dizer que o homem, na sua finitude, o homem na sua limitação, não tem capacidade de conhecer a Deus. Tá, pastor Roque, então como é que a gente vai conhecer a Deus? Através dos atributos que Deus se deixa revelar, que Deus revela a sua natureza, que Deus revela o seu caráter, que Deus revela os seus feitos. Através do conhecimento dos atributos de Deus, nós passamos a entender e a conhecer quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará, o que Deus pode fazer, o que Ele tem feito em nossas vidas. E através deste conhecimento dos atributos de Deus, nós podemos glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Quando Jesus estava na terra operando milagres, muitas pessoas chegavam até Jesus através dos milagres. Mas na maioria das vezes, as pessoas simplesmente não conheciam a Jesus. Porque eles só conheciam a Jesus por aquilo que Jesus fizera na vida deles. Mas depois que eles passavam a seguir a Jesus, a acompanhar a Jesus, a contemplar não apenas o milagre feito em sua vida, mas o milagre feito em demais vidas, aí eles passavam a conhecer de perto a Jesus. Se lembra daquele cego que foi curado, aí foi para casa e os fariseus chegaram e perguntou: não foi o cego, foi o paralítico, quem é que te curou? E ele disse: eu não sei quem me curou. Primeiro perguntaram para os pais: quem foi que curou ele? Não, ele já é grande, já é de maior, pergunta para ele. Aí chegaram para ele: quem foi que te curou? Eu não sei, mas quem me curou mandou eu pegar minha cama e sair andando. Aí ele falou assim, os fariseus disseram assim: é um pecador. Aí o
O que fora curado respondeu: se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora vejo. Eu só sei que eu era perdido e agora estou salvo. Eu só sei que eu era isso e agora eu sou um filho de Deus. Esse era o conhecimento que aquelas pessoas tinham. Conheciam a Jesus só através do milagre. Mas Jesus queria ser conhecido na sua intimidade. E é por isso que quando estudamos os atributos de Deus, nós passamos a conhecer, é claro, nós que possuímos o Espírito Santo, porque não adianta o ímpio estudar os atributos de Deus, porque nada lhe será revelado, porque é o próprio Espírito quem nos revela a pessoa de Deus. E quando estudamos os atributos de Deus, nós passamos a conhecer a Deus não apenas por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Muita gente se desvia da igreja porque Deus às vezes deixa de fazer. Às vezes Deus deixa de operar um milagre. Digo, aquele milagre que aquela pessoa está esperando. Às vezes Deus deixa de suprir uma necessidade. Aquela necessidade que a pessoa está esperando. Mas nem com isto ele deixa de ser Deus. Pois os seus atributos são imutáveis. Aquilo que Deus é, Deus é. Agora aquilo que Deus faz, Ele pode fazer ou não fazer, porque Ele simplesmente Ele é soberano. Inclusive, soberania é um dos atributos de Deus. É por isso que nós dizemos, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele faz. Alguém um dia questionou, dizendo, não pastor, nós também adoramos por aquilo que Ele faz. É óbvio. Nós também adoramos por aquilo que Ele faz, porque Ele tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas principalmente adoramos por aquilo que Ele é. Louvado seja o nome de Jesus. Existem alguns erros que são cometidos por aqueles que não estudam os atributos de Deus de uma forma correta. Às vezes acabam nesta confusão, colocando o próprio Deus em má situação. Dizem que Deus é amor, por exemplo, dizem que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aí transmitem para nós a impressão de que Deus é mais amor do que justiça. Transmite para nós a impressão que a justiça depende do amor, ou que o amor depende da justiça. Não, Deus, Ele é pleno naquilo que Ele é e nas coisas que Ele faz. E os seus atributos também são plenos e equitativos, ou melhor, o mesmo Deus que é amor, este mesmo Deus também é justiça. Qualquer ato de amor que Deus possa fazer na vida de um ser humano também é um ato de justiça, e qualquer ato de justiça também é um ato de amor, porque Deus ama aquele que corrige. Quando somos corrigidos, é sinal de que somos amados por Deus, mas a correção nos dá uma ideia de justiça, mas na verdade ela traz consigo também o amor de Deus. Então precisamos entender que nos atributos de Deus, Ele é pleno. Existem pelo menos dois tipos, eu vou falar três tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis, que pertencem só a Ele, e os atributos comunicáveis. Aqueles atributos que Deus nos transmite, que aliás diz a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou o homem, versículo 26, a sua imagem e a sua semelhança. E alguém pode perguntar, como é que é isso? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem de Deus. Deus tem mãos, Deus tem pés, Deus tem olhos, boca, orelha, ouvido. Não, não é esta imagem, não é esta semelhança. O texto está nos falando da imagem e semelhança moral de Deus. No versículo 7 do capítulo 12 diz a Bíblia que Deus, depois que o boneco estava pronto, Deus soprou no boneco o fôlego de vida.
Se Deus soprou, foi o próprio ar de Deus. É claro, é uma linguagem humana e figurada para nós entendermos que Deus transmitiu para aquele boneco inanimado algo da sua própria essência, algo da sua própria natureza. E aquele boneco se fez homem à imagem e semelhança de Deus. Deus comunicou os seus atributos para cada um de nós. Mas precisamos entender que existem alguns atributos que Deus não comunicou. Apenas alguns Deus comunicou. Então existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. E existe uma terceira categoria, que são os atributos que são ao mesmo tempo comunicáveis e incomunicáveis. E pastor Roque, isso eu não estudei lá no IBED não, agora o irmão me confundiu. O diretor do IBED está aí? Não, ele passou aqui e já foi. Pastor Roque, como é que fica agora esses atributos que são ao mesmo tempo comunicáveis e incomunicáveis? Bem, o tempo não vai dar para eu falar de todos os atributos incomunicáveis. Eu iria falar sobre, deixa eu ver aqui, eu iria falar sobre a aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a onipotência, onipresença, onisciência, a soberania. Esses são os incomunicáveis. Se o tempo me permitisse, eu também iria falar de todos os atributos, ou melhor, da maioria dos atributos comunicáveis. Como o tempo efetivamente já acabou, eu vou falar apenas de um atributo, que é incomunicável e comunicável ao mesmo tempo. É o atributo da unidade. E com este atributo nós terminamos a nossa fala nesta noite. Unidade. Mas pastor, e a trindade, como é que fica? Deus é uno ou Deus é três? São três pessoas. São três pessoas que formam um único Deus com sua essência indivisível. O que quer dizer isto? Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Eu fico inclusive pensando às vezes quando nós aprendemos, desde garotinho, que a gente não deve glorificar o Espírito Santo. Mas também nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus. Também nós aprendemos que o Espírito Santo tem uma função sublime na terra de glorificar a Jesus. Coisa interessante. Jesus glorifica ao Pai, o Espírito Santo glorifica Jesus. E nós glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho, mas ficamos receosos de glorificar ao Espírito Santo, por conta daquilo que nós aprendemos. Mas na doutrina da Trindade, nós entendemos que tudo que o Pai faz e pode, o Filho faz e pode. Tudo que o Filho faz e pode, o Espírito Santo também faz e pode. Então não há pecado nenhum em glorificar ao Espírito Santo, porque ele também é Deus. Inclusive tem um pastor amigo meu que toda vez que toma a palavra, ele diz assim: glória seja ao Pai, glória seja ao Filho e glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. Isso não soa bem em nossos ouvidos, mas é apenas para nós entendermos que Deus é uno em sua essência e é três em sua trindade. Porém, as três pessoas podem a mesma coisa. Porém, é importante entendermos que não existe outro Deus além do nosso Deus. Essa questão da doutrina da Trindade nos faz entender que eles são unidos na sua essência. Quem olha, Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava dizendo que ele e o Pai era a mesma coisa em essência. Eram pessoas distintas, mas em essência era o mesmo Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Roque, por que o senhor está dizendo que este atributo, o atributo da unidade de Deus, ou da unicidade de Deus, é um atributo que ao mesmo tempo ele é intransmissível ou incomunicável e ao mesmo tempo ele é comunicável? Por uma simples questão. Porque existem certas coisas que Deus é, e somente Ele é, que Deus faz questão que nós, a igreja dele, neste plano humano, também sejamos, como imagem e semelhança dele. Você e eu não seremos Deus, mas teremos a mesma essência entre nós, da mesma forma que Deus tem a mesma essência entre si, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Quando alguém olha, vê apenas um Deus. Deus está nos dizendo através da sua palavra, que quando alguém olhar para a igreja, não vai ver o João, o Joaquim, o José, a Maria, a Rafaela, não vai ver essas pessoas, vão ver a igreja de Jesus Cristo como uma unidade. É isso que Deus quer transferir, é isto que Deus quer comunicar para cada um de nós. Pastor Roque, o senhor está inventando por acaso uma nova doutrina ou uma heresia? Absolutamente não. Versículo 19 da leitura que fizemos. E por eles, disse Jesus, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando somos um em nossa essência, nós estamos seguindo piamente esta ordenança de Jesus. Mas a grande dificuldade da igreja deste século é justamente a unidade. Mas por que, pastor Roque? Eu não estou falando da igreja de Cordovil. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus como um todo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, nós aprendemos sobre a união. E quem não conhece o texto áureo da união? Salmo, qual é mesmo? Esse mesmo, 133. Ó quão bom, completa o versículo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este salmo, ele fala acerca da união de propósitos. Preste bastante atenção nisto. União de propósitos é quando todos trabalham pela mesma causa. União de propósitos é quando todos querem uma mesma coisa. União de propósitos é quando todos vão na mesma direção. Ninguém puxa para a esquerda quando todos estão puxando para a direita. Ninguém puxa para trás quando todos estão avançando. União é união de propósitos. Mas quando chegamos no Novo Testamento, este conceito se amplia. E Jesus nos diz, através da sua oração, que nós precisamos ser unidos não apenas na união de propósitos, mas precisamos ser unidos em unidade. Vamos ler o versículo. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não é para que eles façam as mesmas coisas. Não é para que eles queiram as mesmas coisas. Isto nós já fazemos. Isto nós já queremos. Se já queremos e já fazemos as mesmas coisas, é sinal de que somos unidos e perfeitos em união.
Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos santificar as nossas vidas. Todos nós queremos fazer a vontade do Senhor. Todos nós queremos que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos nós queremos que almas sejam salvas para a glória de Deus. Somos unidos em união, somos perfeitos em união, mas Jesus, na dispensação da graça, amplia dizendo, para que eles sejam perfeitos em unidade. A perfeição em unidade é uma perfeição de essência, e não apenas uma perfeição, e não apenas uma união de propósitos. Deus quer que sejamos unidos em essência. O que é ser unido em essência? É receber a transmissão do atributo da unidade de Deus em nossas vidas. Deus quer que quando olhem para nós, consigam ver as mesmas características em absolutamente todos nós. Quando olharem para um cristão na rua, não vão dizer, aquele ali é da Advec, aquele ali é de Cordovil, aquele ali é da Deus. Não, aquele ali é um servo do Senhor Jesus, aquele ali é um filho de Deus. É desta maneira que o mundo precisa nos ver. Há anos atrás, quando o IBGE fazia muitas estatísticas, nós colocávamos lá na estatística, de qual igreja você é? Aí, qual é a sua religião? Era a pergunta. Aí um colocava, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista, Wesleyano, até que alguém nos aconselhou e nos orientou a colocar apenas a palavra evangélico. Por quê? Porque no final da estatística, a Igreja Católica era a maior igreja do Brasil, porque o catolicismo tinha não sei quantos milhões de brasileiros, os assembleanos eram X, os presbiterianos eram Y e assim por diante. Mas quando passamos a colocar simplesmente evangélicos, aí foi uma numeração estratosférica, aí todo mundo entendeu que o Brasil estava sendo invadido e inundado pelo evangelho. Passando isto para o campo espiritual, é desta maneira que Deus quer nos ver. Deus não quer nos ver com rótulos denominacionais. Deus não quer nos ver com rótulos departamentais. Deus não quer nos ver com rótulos de credenciais. Se lembra de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Não, Deus não quer nos ver assim. Deus quer olhar para a igreja e ver apenas um corpo, e ver apenas uma unidade, e ver apenas um grupo de pessoas que refletem a glória dele na face da terra. Este é o atributo de Deus que ele quer nos comunicar. O atributo da unidade, que é muito mais, que vai muito mais além do que a simples união. A união é uma união de propósitos, mas a unidade é uma unidade de essência. Quando Deus olhar para nós, quando o mundo olhar para nós, vai ver apenas uma igreja, uma noiva, um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Deus nos abençoe. Em outra oportunidade falaremos dos outros atributos. Amém, que Deus continue abençoando nosso pastor Roque, sempre com a palavra rema, a palavra que verdadeiramente venha sustentar, alimentar a igreja, né? É o tipo de doutrina que deveria ser sistemática, né? Dado continuidade, seria um mês só falando acerca disso. Ou seja, seria 4 terça-feira só falando acerca dos atributos divinos, não é verdade? Se a igreja aprova, quanto diz amém? Então pronto, vamos sugerir ao nosso pastor presidente, quem sabe, né, ele venha permitir que daí para adiante ele venha dar continuidade, que é um tipo de doutrina que tem que ser sistemática. Mas temos aqui alguns anúncios que diz aqui, no dia 28 de novembro, o último culto dos varões do ano, é o Novembro Azul. Todos os homens da DMC deverão estar participando desse culto, dia 28 de novembro, o último culto dos varões. Também a irmã Nair convida para toda terça-feira para a confraternização que ocorrerá quinta-feira,
toda a terceira idade, aliás. Já aí convida toda a terceira idade para a confraternização que ocorrerá na quinta-feira, às 14 horas. O tema é confraternizando até que ele venha, justamente no Salmos, qual o pastor Roque falou aqui, o Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Também aqui o pastor Josias, ele aqui nos convida também para o culto de libertação, de cura divina e salvação, quarta-feira, lá na Porto Carreiro, às 19 horas, no dia 27 de novembro. E convida todos que tiverem oportunidade para estar lá na congregação na Porto Carreiro, ali na rua Porto Carreiro, 153, Cordovil. Muito bem. Também temos aqui um anúncio da social. A irmã Rita pede para comunicar que tem ainda criança para serem apadrinhadas, né? E pede que os irmãos que forem apadrinhar, aqueles que puderem, procurar a irmã Rita. E também tem o livro de ouro, aqueles que puderem também assinar o livro de ouro, também falar com ela também, a nossa irmã Rita. E o Natal das crianças, né? Natal missionário, social, não é isso mesmo? O Natal social será no dia 7 de dezembro, às 14 horas. Então, ela está contando com a cooperação de todos. Não esqueça essa data, 7 de dezembro, às 14 horas, a irmã Rita está ali. Quem não, fique de pé, irmã Rita. A irmã Rita é a nossa assistente social do nosso campo de Cordovil. Então, ela está contando com a ajuda de todos os irmãos. Tá bom? Pode sentar, irmã Rita. Obrigado. Muito bem. Só isso, mais alguma coisa? Isso. Próximo domingo? Próximo domingo, é? Então, próximo domingo, jubileu de diamante do conjunto Estrela da Manhã. Estrelinha, né? E também, Santa Ceia também, que é o primeiro domingo do ano. E é meu aniversário também. Quem quiser trazer o presente, eu estou aceitando. Muito bem. E também, Roque, faça esse anúncio que você gosta de fazer anunciar esse negócio aí, tá bom? Tá certo. Irmãos, vamos ficar de pé. Próximo domingo, pela manhã, é Santa Ceia e lançamento do livro da irmã Antonieta Rosa. Ela está fazendo uma turnê pelas igrejas e no próximo domingo ela estará aqui na nossa igreja pela manhã fazendo o lançamento da sua autobiografia. E à noite é a festa do Conjunto Estrela da Manhã, como já foi anunciado, o jubileu de diamante do Conjunto Estrela da Manhã. Lembrando que o Novembro Azul é agora, na próxima quinta-feira. E é aqui na nossa igreja matriz. Todos os homens, quem canta e quem não canta no conjunto dos varões, todos estaremos aqui com qual uniforme? Azul, Novembro Azul, gravata azul, paletó azul e caneta azul. Tá certo. Vocês pedem para eu não falar, mas vocês me provocam. Deus abençoe. Glória a Jesus. Pastor Manuel Mendes, vem orar para terminar, por gentileza. Paz do Senhor para a igreja. Senhor Deus, nesta hora, Pai Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor operou aqui, por tudo que o Senhor fez aqui. Agora, Senhor, guarda a tua igreja, guarda a tua noiva amada em volta para o lar, livra-nos de todos os males, livra-nos das ciladas camufladas do adversário, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam a Jesus e aguardam a sua vinda, e todos digam... E a vitória é nossa. Vai em paz, que amanhã tem mais. Nas congregações, aqui na sede, todos os dias pela manhã temos oração.